Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja percebida cada vez mais na tua vida. Que Ele te abençoe, que Ele te ajude, que Ele te fortaleça. A graça de Deus, ela não pode faltar na nossa vida. Por quê? Porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A graça de Deus, ela nos leva ao conhecimento de Deus. Ninguém pode conhecer a Deus se esta pessoa não estiver embaixo da graça de Deus. E Pedro, no primeiro capítulo da segunda epístola, dos versículos 3 ao versículo 11, ele vai falar da necessidade do progresso desta graça que está em nós. Não é uma graça estática, é uma graça que nos envolve e que cada vez mais nós vamos crescendo nesta graça que nos levará ao pleno conhecimento do Senhor. É a graça que vai nos levar ao conhecimento pleno de Deus. Mas não só isso. Pedro aqui, ele vai falar desta graça, não é? Progressiva, mas ele vai também nos dizer que esta graça que nos leva ao conhecimento de Deus, ela é a graça que não apenas nos leva ao conhecimento do nosso Deus, mas que nos leva, mediante o conhecimento, a uma transformação. Então perceba, a graça de Deus nos envolve. Nós vamos a cada dia crescendo na graça. Esta graça nos leva a um conhecimento. E Pedro, ele menciona aqui, de uma forma muito contundente, que isto não é um conhecimento apenas teórico. Saber da grandeza de Deus. Saber do poder de Deus. Não, é um conhecimento que nos leva a uma transformação. Nós podemos saber tudo a respeito de uma medicação. Podemos saber de todos os seus efeitos, de todos os seus benefícios. Se nós não ingerirmos aquela medicação, não tomarmos aquela medicação, não haverá efeito algum em nós. O conhecimento de Deus não pode ser um conhecimento apenas teórico. Quem tem um conhecimento teórico nunca foi envolvido pela graça de Deus, porque a graça que leva a um conhecimento é a graça que leva a um conhecimento transformador. Então Pedro vai falar desta graça que nos envolve, que nos dá um pleno conhecimento de Deus e que nos transforma a cada dia à imagem e semelhança do Senhor. Então, nesse pleno conhecimento e nessa transformação que Deus vai operando em nossa vida, ele diz, nos assegura que nós nos livraremos
nos livraremos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, para vencermos as paixões que há no mundo, nós precisamos estar envolvidos com a graça que nos leva a um conhecimento cujo conhecimento nos transforma, cujo conhecimento nos leva a uma semelhança cada vez maior do nosso querido Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se nós perseverarmos nisto, se nós vivermos nesta dimensão, ele vai dizer, no versículo 11, ele diz assim, desta maneira, vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para Pedro, ele aqui nos alerta, não é apenas um conhecimento teórico, é um conhecimento que nos leva à transformação, a uma transformação. E esse conhecimento que nos leva a uma transformação nos levará ao reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração, hoje e sempre. Amém.